Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Olá, com a graça de Deus, nós estamos neste espaço da Sociedade Espírita Renovação Ser para refletir a respeito da lei de destruição. Que Jesus nos ampare. Bom, a lei de destruição, que é objeto da nossa reflexão de hoje, é uma das leis morais da vida, de que trata a parte terceira do Livro dos Espíritos. Mas principiaremos refletindo sobre Deus, porque o caráter das religiões, o que elas dizem que os fiéis devem fazer ou deixar de fazer, reflete a ideia que tem da divindade. As religiões que concebem um Deus cruel, elas costumam honrá-lo com atos igualmente cruéis, como o sacrifício de animais ou mesmo de seres humanos. Justificam o extermínio do semelhante como sendo o cumprimento de um dever religioso. Há exemplo disso em cultos do passado e mesmo hoje em dia com homens-bomba e figuras semelhantes. Algumas religiões imaginam Deus eivado dos vícios humanos, como orgulho, inveja e vaidade. Essas julgam honrá-lo com cerimônias próprias a incensar homens vaidosos, nas quais perfumes, incensos, vestes caprichadas, trombetas, cânticos, posições do corpo desempenham algum papel. A ideia central é que Deus está observando aqueles ritos, as músicas, a roupa diferenciada e se alegrando. Mas qual é a concepção espírita da divindade? A atenta leitura do capítulo 1 do Livro dos Espíritos permite identificar a concepção de Deus como uma inteligência cósmica suprema, infinita em suas perfeições e que rege o mundo com base em leis igualmente perfeitas, penas de justiça e de misericórdia. Aí surge a questão: como louvar, agradar, demonstrar amor a uma inteligência cósmica que rege o mundo com base em leis? Como decorrência lógica dessa concepção do divino, o Espiritismo, em sua faceta de religião, apresenta marcante aspecto de racionalidade,
Não se tem o acaso e nem o capricho regendo os destinos humanos. O universo foi criado e é ordenado e sustentado por uma inteligência que o faz por meio de leis imutáveis. Se há leis, elas podem ser estudadas e entendidas em sua lógica para serem assimiladas e praticadas. Não se cuida de mistérios da fé insondáveis ou de dogmas impenetráveis. Como um reflexo da infinita bondade divina, a lei natural é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Isso consta na questão número 614 do Livro dos Espíritos. Ou seja, as leis divinas, as leis naturais, elas têm por finalidade fazer com que os homens sejam felizes, basta que as cumpram. Nós iremos abordar alguns aspectos da lei de destruição. E o que diz essa lei? O nome parece assustar um pouco. E ela diz que os corpos físicos são periodicamente destruídos para que a essência espiritual se renove e aprimore. Informa que tudo o que se refere à matéria é passageiro, que os corpos físicos, sem exceção, caminham para a doença, a velhice e a morte. Essa é uma das leis mais incompreendidas dentre as leis morais. A dor física, os acidentes, as enfermidades, a velhice e a morte própria ou de pessoas queridas costumam afetar a sensibilidade humana de um modo muito marcante. Alguns chegam a questionar a bondade divina em face de alguns eventos mais impactantes. Se eu sou uma pessoa boa, por que o meu filho morreu? Porque logo eu tenho um câncer, ou fiquei viúvo, ou órfão. Como pode um Deus bondoso permitir a morte de crianças em tenra idade? Esses são questionamentos bastante comuns, às vezes feitos em voz alta, às vezes apenas no silêncio dos corações. Algumas pessoas chegam a questionar suas crenças quando confrontadas com a morte de um filho ou um amigo querido. A morte de pessoas boas, em especial quando jovens, costuma impressionar de forma negativa. Urge entender essa dinâmica que envolve a periódica destruição dos corpos físicos para conviver com ela de forma equilibrada e tranquila. Afinal, foi engendrada pela inteligência suprema do universo como forma de viabilizar o progresso e a felicidade dos espíritos. Como consta na questão número 728 do Livro dos Espíritos, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Essa destruição, e isso é importante que tenhamos em mente, atinge o invólucro utilizado pelos seres vivos, o qual consiste em um simples acessório e não na parte essencial do ser pensante. É como se um homem tivesse de trocar várias vezes de roupa para atingir a felicidade. Assim, os corpos, eles são periodicamente destruídos para que a essência espiritual, para que o espírito, o ser pensante, se renove e aprimore. Em outras palavras, a experiência da dor física, do envelhecimento, da enfermidade e da morte, a revelar a
precariedade da existência material é essencial para o aprimoramento dos espíritos durante certo estágio de seu processo evolutivo. Infere-se da codificação espírita que o grau de felicidade de um espírito está na proporção direta de sua evolução. Em O Céu e o Inferno, que integra a codificação espírita, consta a seguinte afirmação: toda imperfeição é causa de sofrimento e privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Essa mesma codificação esclarece que o egoísmo é a raiz, a origem de todos os vícios que infelicitam o ser humano. Afirma ainda que o egoísmo consiste na imperfeição humana mais difícil de erradicar, de combater, porque deriva da influência da matéria. Então percebamos a lógica. O egoísmo decorre do apego à matéria e gera todos os vícios. Os vícios geram sofrimento. Para ser feliz, o espírito precisa vencer o egoísmo, o que só consegue se desapegando dos apetites materiais. Ou seja, o egoísmo só diminui quando o ser humano começa a valorizar mais as questões espirituais em detrimento das materiais. Vamos exemplificar. A luxúria, o desequilíbrio da sexualidade, decorre da preponderância da matéria sobre o espírito. A busca do prazer se sobrepõe a questões morais. A criatura não liga, se usa o próximo, se causa transtornos e infelicidade, não se incomoda de fazer o papel ridículo, de parecer um animal no cio, abdica da sua dignidade e corre o risco de inúmeros percalços apenas por um prazer momentâneo. Entretanto, como a lei divina é perfeita, sempre que abusamos de nossos corpos, sofremos. Sempre que lesamos alguém, nós nos lesamos. Quem usa os outros no campo sexual desenvolve transtornos, fobias e complexos. Pode adoecer na mesma vida, física ou psiquicamente, ou renascer com terríveis inibições no futuro. Trata-se do egoísmo gerando dores e dramas nos caminhos humanos. Nesse contexto, não é difícil perceber a utilidade da lei de destruição na jornada evolutiva de espíritos ainda egoístas e identificados com a matéria, suas sensações e interesses. Ela chama a atenção para a transitoriedade de tudo que envolve a vida material e convida a refletir sobre os interesses da alma imortal. A integralidade do que se identifica com a matéria, cedo ou tarde, findará ou será destruído. Beleza, saúde, patrimônio, emprego, posição social, títulos acadêmicos. Mesmo os vínculos afetivos, em sua configuração humana, experimentarão natural metamorfose e radical. Os filhos de hoje talvez sejam só amigos em uma vida futura. A esposa passará a ser irmã e assim por diante. É preciso amar, mas sem apego. Ninguém é dono de ninguém e nem responsável pelos atos alheios, pelos destinos alheios. Tudo que a criatura chama de seu, em referência ao contexto social e familiar, em realidade não lhe pertence. Restam-lhe de permanente suas qualidades intelectuais e morais,
e o bom uso que fizer delas. Não se trata de desprezar e descuidar das questões materiais, mas ele lhes dá o justo valor enquanto instrumentos de elaboração e aperfeiçoamento da própria realidade íntima. As leis de conservação e de destruição se contrapõem de forma lógica e necessária, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo e impeça o desenvolvimento do princípio inteligente. O homem deve se preservar de experiências dolorosas e cuidar bem de seu corpo e de tudo que ele envolve. Tutelar seus interesses, estudar, trabalhar, pois movimentar no bem os talentos que recebeu de Deus é um dever que lhe incumbe. A preguiça, o descaso e o relaxo não são virtudes. O corpo, a saúde, a família e tudo mais são patrimônios que a divindade confia aos homens. Precisam ser valorizados. Contudo, é preciso ciência e aceitação de que, apesar dos cuidados mais hábeis, tudo o que atina com a matéria é efêmero. Os cabelos cairão ou branquearão. As faces enrugarão, a saúde declinará, a carreira profissional findará e a desencarnação chegará para todos, mais cedo ou mais tarde. Mesmo os vínculos afetivos, se alguém decide se afastar, isso precisa ser respeitado. Separações, enfermidades, mortes e perdas variadas não são tragédias. Trata-se de experiências preciosas que trazem importantes lições e devem ser vividas em paz. De pouco adianta tentar se apegar com desespero a uma pretensa aparência jovial, mediante incontáveis transformações no próprio corpo, que apenas o tornarão caricato. Quem se lança na empreitada de sucessivas plásticas tenta se apegar ao ilusório, recusa a experiência da velhice, com todas as lições que ela traz. O mesmo se dá com quem toma remédios potentes e agressivos na ilusão de manter um vigor juvenil. As fases da vida precisam ser vividas em paz, com a aceitação do que representam. Envelhecer é um imperativo da natureza. Como tudo que Deus faz é bom, há algo de proveitoso nessa vivência. Não se está negando os desconfortos de um corpo que envelhece, mas afirmando que esses desconfortos representam uma bênção. Chamam a atenção para o que importa, para o que fica. Uma pessoa madura por vezes se lança a fazer papel de jovem, seja homem ou mulher. Com isso deixa de cultivar a sabedoria que o arrefecer dos apetites proporciona. Também é insano se agarrar a posições importantes quando a ordem natural das coisas caminha em outro sentido. Nesse sentido, nessa linha, é de extrema sabedoria a lição de João Batista. É sabido que quando ele apareceu, havia se passado um longo período sem que profetas falassem em Israel. Foi o denominado silêncio profético de aproximadamente 400 anos. Então, quando João Batista surgiu, ele causou imenso interesse e se cogitava que ele fosse Messias. E os seus seguidores ficaram incomodados com a importância que Jesus começou a desfrutar e foram questioná-lo
a respeito disso. E João Batista afirmou: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Percebamos a humildade da assertiva de reconhecer quando chega um momento de ceder o posto, de abandonar uma posição de relevo para que outro brilhe mais, sempre no interesse do bem. E isso pode ser utilizado nos contextos mais singelos da vida. Por exemplo, é comum que as mães tenham um carinho especialíssimo por seus filhos e os considerem merecedores do melhor tratamento do mundo. É normal. Só que aquele filho que ela criou com tanto carinho, de repente casa, e a mulher mais importante da vida dele passa a ser a esposa. E não é raro que a sogra fique achando que a filha não trata, que a nora não trata o filho dela tão bem quanto ela trataria. O que é normal. Afinal de contas, é uma nova relação. O homem deixou de representar o papel de filho e passou a desempenhar o papel de esposo, de companheiro, de pai. Então, é necessário que na vida desse homem, a sogra ou a mãe diminua para que a nora cresça, para que a esposa cresça. A ausência dessa percepção do momento próprio das coisas da vida pode complicar muito a nossa jornada terrestre. Então, a ciência da precariedade das posições humanas ajuda a ter a humildade necessária para identificar a hora de sair de cena, a fim de não prejudicar o progresso, e a entender a decisão de alguém que quer findar um vínculo, ir embora, porque acha que será mais feliz em outro local ou com outra pessoa. Convém aprender a encarar com naturalidade as crises inerentes à vida material, sem medo ou desespero, dores, enfermidades, por graves que seja, desencarnações, tudo isso passa e o espírito permanece. Caso logre viver tais tentames de forma equilibrada e serena, sairá dignificado da experiência. Nós somos espíritos, vivemos há milênios, encarnamos e desencarnamos várias vezes, inúmeras vezes, incontáveis vezes, e aqui estamos. Isso bem demonstra que as dificuldades mais terríveis são sempre passageiras. Elas invariavelmente trazem uma lição, um ensinamento a ser assimilado. É preciso adotar a postura de aprendiz e ter humildade para fazer em paz a lição do momento. Deus é a inteligência suprema e o maior amor do universo. Se Ele, em sua sabedoria, decidiu que eu, ou algum parente, ou amigo, deve viver certa experiência, há alguma razão para isso. Meu papel é fazer o melhor, mas sem desespero e nem revolta. Não existe a menor possibilidade de eu estar certo e Deus, a inteligência suprema do universo, estar errado. Um exemplo ajuda a entender isso. Ele é relatado no livro Loucura e Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. Trata-se de um episódio da vida do médium Joaquim Fernandes. Ele é um médium talentoso, com boa vidência e um grande trabalhador do bem. Gasta a vida cuidando da família e auxiliando os outros. Tem muitos méritos. A história se passa algumas décadas, quando a medicina humana não tinha tanto avanço quanto agora, e a filha de Joaquim,
menina de poucos anos, está à beira da morte. Ela sofre de difteria e o médico a desengana. Aconselha o pai que se prepare, pois a menina não sobreviverá àquela noite que será de grande agonia. Joaquim então se lança em uma profunda e desesperada oração. Roga à mãe de Jesus que interfira para que sua filhinha continue viva. O espírito Dr. Bezerra de Menezes aparece ao médium Joaquim e lhe informa que naquelas circunstâncias a maior caridade que o amor pode conceder é a desencarnação da menina. Informação difícil de ser recebida. Joaquim não se conforma e continua em sentida oração, rogando o auxílio da mãe de Jesus. Ele rememora que gasta a vida no atendimento aos sofredores, que muito trabalha e pede apenas uma graça, a salvação da própria filha. Ele não costuma ficar pedindo bobagens. O Dr. Bezerra então lhe diz que levará diretamente seu pedido a Maria de Nazaré. Após um tempo, ele retorna com a resposta. A Senhora Santa decidiu que a menina deve morrer. É muito perigoso para ela continuar viva. Joaquim cai em pranto convulsivo e não consegue aceitar as determinações superiores. Ele afirma que não vai mais conseguir continuar auxiliando ninguém com tão grande dor no peito, que perderá as forças de sua vida, a sua vida de trabalhador do bem estará terminada. Ele roga ardente e incansavelmente. O Dr. Bezerra esclarece de que já se encontram encarnados espíritos com os quais a menina possui um vínculo psíquico doentio. Ela não tem fibras morais para conviver com eles em regime de equilíbrio. Já se matara no passado, sendo esse um dos motivos para desencarnar tão jovem e de forma tão sofrida. Joaquim, de posse de todas essas informações e de forma temerária, insiste na rogativa e diz que assume a responsabilidade. Irá educar a filha com esmero, olhar seus passos, formar seu caráter no bem. A coisa se alonga até que aparece no ambiente um espírito vindo das esferas superiores. Trata-se de Celina, a mensageira de Maria. Ela diz que Nossa Senhora concedera a moratória e a menina sobreviveria. Logo chegaram médicos das esferas celestiais, a menina é tratada e melhora rapidamente. Calculemos a alegria de Joaquim, cuja filha praticamente levanta do túmulo. E os pais realmente se dedicam primorosamente à educação da filha. Instruem-na, cultivam seu íntimo, velam por seus hábitos, selecionam até seus amigos. Mas o magnetismo da lei funciona. Na encarnação anterior, ela, embora casada, se deixara seduzir por outro homem, abandonara o lar e terminara por se matar após graves insucessos. E é esse mesmo homem que surge em seu caminho, agora ele próprio já casado e pai de vários filhos. A moça não encontra forças morais para resistir a esse amor, mas também foi educada de forma muito primorosa e não concebe a ideia de envergonhar os próprios pais. Acha que não consegue viver sem o homem amado, mas não quer afastá-lo de seus filhos, ainda crianças,
e nem admite a possibilidade de se tornar uma amante. Frágil, psíquica e moralmente, ao rememorar o drama do passado, novamente se mata e deixa uma carta para o pai explicando tudo. Imaginemos agora a dor do pai que de forma tão temerária recusou os alvitres e os conselhos do céu. Talvez nós não tenhamos canal mediúnico assim direto, a ponto de receber orientações claras e precisas da espiritualidade superior. Não vemos, nem conversamos com o Dr. Bezerra de Menezes, não recebemos ou não percebemos mensagens de Maria de Nazaré, mas estamos todos sujeitos à tutela divina e Deus sabe o que faz. É grande a dor da desencarnação de um ser amado, seja esposo, esposa, irmão ou filho. Contudo, nós não possuímos condições de entender o conjunto. Nós não sabemos as vidas passadas deles, quais são suas reais necessidades. Talvez a morte seja uma proteção para evitar quedas terríveis e vergonhosas. Deus, em sua infinita bondade, a inteligência suprema do universo, decidiu que alguém muito amado deve continuar sua jornada no plano espiritual. Resta minha conformação. É normal que eu chore, mas minhas lágrimas devem ser tocadas de esperança e resignação. Somos todos espíritos. O plano espiritual é a nossa verdadeira casa, o nosso verdadeiro lar. Estamos aqui apenas de passagem. Mais tarde iremos nos unir e conviver em outro contexto. O meu filho, que partiu antes de mim, era um amigo antes de renascer em minha casa. Muito antes de eu nascer, combinamos que ele ficaria sob meus cuidados um tempo e voltaria antes para o verdadeiro lar. Após a minha desencarnação, iremos nos encontrar novamente, elaborar outros planos, programar outras vidas, como parentes ou talvez como amigos. As posições vão se alternando enquanto o amor se purifica e aprimora. Isso vale para todas as injunções materiais, seja a morte, um acidente, uma enfermidade grave. Sempre há uma mensagem, uma lição ou uma bênção em toda dor. Conforme afirma o espírito Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco, o pior que pode acontecer a alguém é advir a desencarnação. Se tal ocorrer, não há ainda por que temer, desde que morrer é viver. Na verdade, ruim mesmo é adotar conduta indigna, rebelar-se contra Deus, prejudicar o próximo, sofrer resignadamente, com a consciência em paz, é o princípio da libertação espiritual. Isto não significa que se abandone a luta, que nada se faça na busca da cura ou para superar um drama. É preciso trabalhar e lançar a mão de todos os recursos dignos, inclusive e especialmente a prece. Contudo, quando a vida se ordena de forma diversa dos nossos desejos, é ridículo duvidar da bondade e da sabedoria divina. Recordando a essência da lei de conservação é que os corpos são periodicamente destruídos para que a essência espiritual se renove e aprimore. Assim, o importante é que eu me aprimore com as experiências que a vida impõe. Se eu apenas me tornar amargo, rancoroso, cheio de mágoa, não adiantou de nada a experiência.
Esse aprimoramento, ele implica desenvolver virtudes como resignação, fé, esperança e coragem. E especialmente entender a transitoriedade das questões materiais e que minhas reais posses são os tesouros intelectuais e morais. Se descubro que tenho uma doença grave, quem sabe fatal, isso não é uma tragédia. Afinal, eu sou um espírito imortal e viverei para sempre. Está em pauta apenas um transe, uma experiência. Eu devo sair dela mais solidário, tolerante, fortalecido. A dor na minha vida ou na minha família deve chamar a minha atenção para as dores dos outros. São incontáveis as mães pobres com filhos enfermos, os idosos desamparados, as crianças sem pais. A morte de um filho pode ser um convite a que eu estenda as mãos para os desafortunados do mundo. Outro aspecto a esclarecer é que Deus é o autor da vida humana e somente Ele pode decidir sobre seu término. A periódica destruição dos corpos humanos é algo natural, não é uma tragédia, mas somente Deus pode decidir quando a vida de um homem deve findar. Devemos providenciar auxílio e alívio a quem sofre com dor severa e terminal. Contudo, a decisão sobre o momento em que a morte deve se dar, ela repousa exclusivamente nas mãos divinas. Uma doença que se alonga pode ser o tratamento de uma enfermidade psíquica milenar. Os períodos de desconforto físico, ou moral, ou mental, possuem a condição de fazer a criatura retificar algumas concepções muito arraigadas. Ela pode rever conceitos e valores, abandonar antigos vícios como indiferença, orgulho, vaidade e intolerância. Quem decide abreviar uma vida, mesmo que a título de compaixão, comete grave erro e causa um mal imenso àquele a quem pensa beneficiar. Priva-o de uma oportunidade que a divindade lhe concedeu para se tornar melhor e mais feliz em caráter definitivo. A rigor, quem pratica a eutanásia parte de uma premissa que revela grande vaidade e orgulho. Entende que Deus está exagerando na medida que ele perdeu a hora de agir e resolve corrigir o erro divino, ou seja, entende que ama e sabe mais do que a inteligência suprema e o amor maior do universo. Gastará muito tempo para reparar o equívoco. Como vimos, a destruição dos corpos insere-se na ordem natural das coisas e chama a atenção para a transitoriedade da vida material. Deve fazer com que o espírito encarnado dê justo valor às experiências terrenas, mas sem se apegar demais a elas. A necessidade de destruição, ela vai diminuindo à proporção que o espírito se desapega da matéria e vence o egoísmo. Consequentemente, o melhor modo de escapar do ciclo das encarnações dolorosas é bem aproveitar a oportunidade presente, esforçar-se em abandonar o velho hábito
de pensar apenas em si próprio e se tornar fraterno. Para isso, nada mais efetivo do que passar a aplicar as sempre sábias palavras de Jesus, de que é preciso fazer aos outros o que queremos que nos façam. É uma regra de ouro para vencer o egoísmo e evoluir. Colocar-se no lugar do próximo, tentar ver as coisas sob a perspectiva dele. Pensar, se eu estivesse no lugar de quem sofre, de quem erra, agride, obedece ou manda, como gostaria de ser tratado? Como gostaria que me tratasse? Como sempre quero ser bem tratado, o resultado é que eu serei invariavelmente digno e bondoso em meus atos, mesmo que seja difícil e que o esforço seja grande. Com isso, lentamente, o interesse pessoal, a busca de vantagens e a indiferença irão diminuindo em mim. Com esse agir abnegado, ao pensar no bem do próximo, eu adquiro condições íntimas de evoluir em mundos menos materializados. Lentamente, eu deixo de necessitar das experiências mais dilaceradoras, da dor, da doença e da morte em sua configuração atual. Jesus bem afirmou que quem quisesse segui-lo deveria negar-se a si mesmo, ou seja, é preciso aprender a renunciar a alguns interesses egoístas para fazer o que é certo. Mas Jesus também disse que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Trata-se de trocar de mestre, deixa-se de lado a dor e passa-se a aprender com o amor. O segredo para isso resiste nesse conselho tão básico, mas tão efetivo: tratar o próximo como quero ser tratado. Agradeço a todos pela paciência com que acompanharam meus raciocínios. Desejo que fiquem em paz, que Jesus nos abençoe, que Deus os proteja. Gratidão a todos.